irmãos, aleluia, a paz do Senhor. Aleluia, compartilhe essa palavra que eu vou deixar aqui para você. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente, amém? Atos capítulo 20, versículo 28. Paulo diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os constituiu bispos, para apacentar a igreja de Deus que ele comprou com o seu sangue. No contexto dessa palavra, irmãos, Paulo ele estava em Macedônia, exortando os irmãos, ou seja, encorajando, consolando, ou até mesmo repreendendo. Mas aqui, quando Paulo deixa essa mensagem, a Bíblia no versículo 17 mostra que Paulo de Mileto, ele convoca os anciãos da igreja de Éfeso, os líderes daquela igreja, os que estavam à frente. E Paulo, quando está agora com eles, deixa o seguinte recado: vocês sabem, aleluia, como eu vivi, com humildade, pregando, dizendo tanto a judeus como a gregos. E a minha mensagem era conversão e arrependimento, fé. Aleluia, a mensagem bíblica é essa: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então Paulo aqui ele não deixa de anunciar o que é proveitoso, nem para judeu, nem para grego. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E no versículo 26, Paulo vai dizer algo interessante: portanto eu declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar a vocês a vontade de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo está chamando os anciãos, aleluia, da igreja de Éfeso, está dizendo: eu sou inocente do sangue de vocês. Por quê? Porque a verdade eu já disse, eu não deixei de proclamar, eu não fui omisso, eu não fui covarde, mas eu disse toda a verdade, eu proclamei o que era necessário. A Bíblia fala em Ezequiel 3:18 sobre a morte do ímpio, aonde Deus fala: se eu falar que o ímpio vai morrer e você não o advertir, ele morrerá por causa do seu pecado, mas o sangue dele eu vou cobrar de você. De você quem? De você que foi omisso, de você que não advertiu. Aleluia. Ou seja, Deus nos ensina que a nossa omissão pode custar a eternidade de uma alma. E quantas vezes nós temos sido covardes e omissos, e por causa da nossa omissão, almas têm ido ao inferno. E aqui Paulo deixa algo bem claro: cuidem de vocês e cuidem também do rebanho. Paulo está falando com a liderança da igreja de Éfeso. Existem líderes que só cuidam de si mesmos. Existem líderes que só olham para eles. São cães gulosos, são mercenários. O Deus é o ventre, ou seja, satisfazem só suas vontades, seus prazeres, suas necessidades. Mas olhar para o rebanho não olha. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo está dizendo: agora eu sou inocente. Louvado seja o nome do Senhor. E então entra o versículo 28, onde Paulo dá uma ordem a esses líderes: eu quero que vocês cuidem de vocês. A alma de vocês também precisa ser tratada, mas não se esqueçam do rebanho. Que rebanho? Aquele sobre o qual Deus, ou o Espírito Santo, melhor dizendo, os constituiu bispos para apacentar, aleluia, a igreja. Paulo está dizendo um recado: vocês são sim levantados por Deus, mas é para apacentar a igreja. Entenda isso. Uma vez que Deus levanta a liderança, não é para entreter bodes, não é para massagear o ego de ninguém, não, é para apacentar. E o que é apacentar? É dar alimento saudável. Aleluia. Certa vez, louvado seja o nome do Senhor, Pedro estava com Cristo em um lugar à parte, quando Cristo aparece pela terceira vez após ter sido ressuscitado. Pedro já havia negado Jesus, claro, mas agora Cristo está chamando Pedro à parte e interroga Pedro por 3 vezes, dizendo: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro ouve de Jesus: apacenta os meus cordeiros. E quando Jesus falava apacenta os meus cordeiros, Jesus está dizendo: eu estou te dando uma função. Qual? A de ser líder, a de ser pastor. E o que um pastor faz? Apacenta. Apacenta o quê? Ovelha. E uma vez que Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, eu quero que você apacenta, é como se Jesus estivesse dizendo para Pedro: Pedro, eu não quero que você passe a mão na cabeça de ninguém. Eu não quero que você pregue um evangelho fácil. Não.
Como pastor, eu quero que você apacente, eu quero que você tenha alimento sólido, eu quero que você pregue a verdade. E Pedro começa pregando arrependimento. Atos nos mostra Pedro pregando o arrependimento para que chegue o refrigério da parte de Deus, pela presença de Deus. Então, entenda isso. Quando a Bíblia diz, olha por mim, ou por vós, e por todo o rebanho, é Paulo dizendo, vocês foram chamados para se infiltrar na vida do rebanho. Sim, vocês foram chamados para cuidar da vida dos outros. Por quê? Porque o Evangelho é Deus se intrometendo em nossa vida, irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muitos condenam os líderes, os pastores, os profetas de Deus, dizendo que eles são juízes, né? Quem sabe estão dizendo para cuidar de nossas vidas, mas o próprio Jesus nos ensina que o Evangelho é Ele se infiltrando em nossa vida, é Ele cuidando da nossa vida. Tiago, capítulo 5, versículo 19, 20, vai dizer, se entre vocês alguém se desviar da verdade, aleluia, e vocês o trazerem de volta, vocês estão o quê? Cobrindo uma multidão de pecados, salvando da morte uma alma. Ou seja, vocês podem ver o teu irmão no erro, no pecado, mas vocês podem ganhá-lo. E como é que se ganha uma alma? Pregando a verdade. E como é que traz para perto quem estava longe? Expondo a verdade, denunciando o erro, se infiltrando na vida dele. Só que hoje é muito fácil dizer, não julgue. E confundem o que é julgar e o que é expor a verdade. Aleluia. Marcos capítulo 6, versículos 17 e 18 nos mostra acerca do adultério de Herodes. Herodes era o próprio que mandou prender João Batista, amarrar João Batista no cárcere. Sabe por quê? Porque ele ouviu uma verdade estreita. O adultério dele foi denunciado por João Batista. João Batista simplesmente disse, não é lícito você possuir a mulher de teu irmão, ou seja, isso é adultério. Aleluia, sabe o que fizeram? Colocaram a cabeça de João numa bandeja. Sabe por quê? Porque não suportaram, possivelmente, a verdade. Então eles preferem pegar e matar, melhor dizendo, a cabeça dos que falam a verdade, do que aceitar essa verdade. Mataram João, mas a verdade continuou. A mensagem de João era arrependei-vos, e até hoje essa mensagem é pregada. Por quê? Porque podem nos matar, podem dizer que somos juízes, certo? Mas não confunda julgar com expor a verdade. João, aleluia, estava dizendo a verdade. Julgar é quando eu não tenho provas. Mas João sabia que Herodes estava em adultério. O que ele fez foi exortá-lo, repreendê-lo. Toda a palavra de Deus é inspirada para correção, instrução. Não é só para consolo, não, irmãos. Aleluia, é para repreensão, para que o homem seja preparado. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui João está o quê? Cuidando da vida de Herodes. Isso é o Evangelho, irmãos. Onde eu olho por mim, mas olho também para a sua alma. E você pode ter o livre-arbítrio de me chamar de juiz ou de aceitar a verdade que te digo. Estevão estava pregando, aleluia, dizendo a verdade. O povo estava rangendo os dentes contra Estevão. Sabe o que Estevão estava fazendo? Se infiltrando na vida deles. Com o quê? Com a exposição da verdade. Estevão não estava julgando. Por quê? Porque a verdade não é julgar, irmãos. Aleluia, não. E o povo rangia os dentes. Aleluia, estampava, quem sabe, os ouvidos, ficava irado. Aleluia. Entenda isso. Aleluia, que o Evangelho é Deus se infiltrando na minha vida. Que pregar é dizer a verdade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No livro de 1 Reis, nos fala que Acabe teve um encontro com Elias e disse para Elias, és tu perturbador de Israel? E Elias fala, eu não sou perturbador de Israel, mas é você e a tua casa, a casa de teu pai. Por quê? Porque vocês deixaram os mandamentos de Deus e seguiram os balaíns. Ou seja, olha Elias agora se infiltrando ou cuidando da vida de Acabe. Elias está falando a verdade, irmãos. Isso não é julgar, não, é um fato, é uma realidade. Vocês deixaram os mandamentos de Deus e serviram os balaíns. Isso não é julgamento, eu estou dizendo a verdade. Eu não sou perturbador porque eu ando na verdade. Mas você, Acabe, tem perturbado. Por quê? Você é o perturbador. Por quê? Porque você se afastou. Vocês estão seguindo os balaíns. Entende? E a nação brasileira precisa entender isso, que não há outro Deus.
Altares de Baal têm que ser quebrados. Aleluia. E uma vez que a igreja de Deus denuncia o pecado da idolatria que o Brasil está vivendo, é a igreja ouvindo, a igreja denunciando, pregando a verdade. Cabe a cada um aceitar ou não. Pois Elias mesmo disse, se Baal é Deus, siga. É vocês que escolhem. Então a verdade tem que ser dita, o evangelho é Deus se intrometendo na minha vida. Salmo 23 nos mostra Davi na posição de ovelha, onde ele vai dizer, tu és o meu pastor, nada me faltará. E ele vai dizer algo interessante quando diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe o que é isso? Davi está dizendo, eu estou aqui como uma ovelha. E o que uma ovelha tem? Pastor. E o que o pastor faz? Apacenta, dá alimento verdadeiro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E mais, o pastor tem como obrigação corrigir, aleluia, e trazer de volta. Então o pastor de Davi tem o quê? Tem vara e tem cajado. E quando fala de vara, fala de correção. Uma vez que os nossos líderes nos exortam, nos corrigem, é Deus, através da boca dele, nos expondo a verdade. Ou seja, é ele se intrometendo em nossa vida. E aqui o pastor de Davi, o Senhor dos Exércitos, cuida da alma de Davi. Porque Davi está dizendo, tu és o meu pastor, nada me faltará. Ou seja, eu estou cuidando da tua vida, eu sou o teu líder. Mas o que tu tens para mim, Senhor? É um cajado? És uma vara? Sim. Ou seja, sou eu quem cuido da tua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui Paulo diz, eu quero que vocês olhem por vocês, mas por todo o rebanho. Entende? Ou seja, vocês são líderes, então vocês não podem cuidar de si mesmos somente, mas das almas que estão sobre os ombros de vocês. Então o que eu quero dizer para vocês é que vocês possam parar de denunciar menos os pregadores que falam a verdade, né? Porque é fácil abraçar quem fala mentira, quem vive, né, enganando vocês. Difícil é abraçar João Batista que prega o arrependimento. Difícil é pregar, né, abraçar Elias que fala a verdade, Estevão. É mais fácil você ranger os dentes do que aceitar a verdade, né? Aleluia, entenda isso, que o evangelho é Deus se infiltrando na minha vida. Toda vez que Jesus dizia, arrependei-vos, é Deus cuidando da minha vida, da sua vida. Toda vez que Deus levanta um profeta dizendo, arrependei-vos, é Deus cuidando da minha vida. Aleluia. Então entenda isso. Vocês que chamam os pregadores, né, de juiz, dizem que devem cuidar da sua vida. Deus os chamou para apacentar a igreja. Ou seja, foi chamado para cuidar da vida dos outros, do rebanho. O pregador cuida da vida dos outros, sim. Para isso ele foi chamado. Porque o pregador que é omisso, ele só pensa em sua alma. Ele não pensa na salvação alheia. Então aceite os pregadores que falam para você o seu erro, o seu pecado, denunciam a sua lepra. Paulo diz, olhai por vocês e por todo o rebanho, ou seja, vocês vão ter que cuidar da vida do que está sobre os seus ombros, das almas que vocês carregam. Ou seja, vocês vão ter que cuidar da alma alheia. Vocês precisam cuidar de vocês, mas também dos outros. Deus abençoe você em nome de Jesus. Glória a Deus.